Hoje, aqui na Clínica Sorri Prime, estou com o Dr. Fernando, que vai falar sobre o mau hálito. É um mal ainda que pega muita gente, né? Parece que não, às vezes, né? E tem muito tabu também, né, doutor? Ó, Karina, queria falar que, infelizmente, isso aí acontece, é comum demais, tá? É uma situação que a gente fala assim, que começa de uma doença, tá? Que é a periodontite e a gengivite. Isso tudo vai acarretar no mau hálito. Tudo isso acarreta no mau hálito. Tem gente que às vezes fala que vem do estômago. É que assim, tem o mau hálito da litose, que a gente chama, tá? Que vem do estômago, seria um problema estomacal, problema de gastrite, problema de refluxo, como pode ser também na nossa área odontológica, que seria da parte da gengivite, da periodontite, da formação de placa, ou de tecido cariado nos dentes, ou até de dentes que às vezes ficam estragados na boca, fica só a parte da raiz exposta, só a parte da polpa exposta. E, infelizmente, isso acarreta inflamações. Isso gera um mau hálito. E aí, como avisar uma pessoa que ela está com mau hálito, hein, doutor? Olha, Karina, isso é uma situação muito difícil. Muita gente me pergunta, nossa, Fernanda, como que eu faço? Tem uma amiga que está com mau hálito, ou lá em casa, tem alguém com mau hálito, na escola ou no trabalho. Infelizmente, é o que a gente fala, a gente tem que avisar, porque às vezes a pessoa que tem uma hálito e tem halitose, às vezes ela não sabe que ela está tendo, tá? Então, seria interessante a pessoa chamar discretamente, conversar, ó, poderia ir procurar um dentista, se está com algum problema na gengiva, ou até a pessoa tem que procurar mesmo dentista e tal. Mas o certo é falar discretamente, não na frente das pessoas, e falar bem sucinto, né? É verdade, porque é uma situação que causa constrangimento, querendo ou não, na pessoa, né? E às vezes pode ser também só pelo fato de não usar fio dental ou não escovar corretamente o dente também. Ok, então é o seguinte, na verdade é um processo, tá? Ele começa com a má higienização bucal, tá? Então a pessoa que não higieniza certo, não faz uma escovação correta dos dentes e também não faz o uso do fio dental e também do enxaguante, começa a formar placa bacteriana. A placa bacteriana nada mais é que aquela massinha branca que tem nos dentes da gente e com o tempo, com a presença do cálcio que está na nossa saliva, ela começa a se calcificar. Tá? Aí ela forma o cálculo, que a gente chama de cálculo dentário. O cálculo, ele é mais conhecido como tártaro, tá? É quando ele fica durinho, parece uma pedrinha que se forma na superfície do dente. Isso o pessoal confunde muito. Ah, doutor, isso é cárie? Não, não é cárie. Tártaro é uma outra coisa. É a placa bacteriana que ela ficou vários dias e junto com o cálcio da saliva, ela acaba se calcificando, ela endurece e ela começa que na verdade é um conjunto de bactérias, entendeu, cara? Então, o que que acontece? Esse conjunto de bactérias, junto bem próximo da superfície da gengiva, a gengiva ela começa a inflamar, tá? Que a gente chama de gengivite. O pessoal fala assim, ah, doutor, minha gengiva está sangrando. O que que é isso? Nada mais é que a inflamação da sua gengiva que está em contato com o tártaro e ela cria um processo inflamatório, que um dos sintomas dela é o quê? É o inchaço, a dor, sensibilidade e o sangramento. E a gengivite é causada só pelo tártaro ou tem outros fatores? Tem vários fatores, tá? Tem a gengivite gravitínica, a gestante, por exemplo, geralmente ela tem uma gengivite. Tem a medicamentosa, tá? Alguns medicamentos que a gente usa, infelizmente, acarretam na inflamação da gengiva. Tem a gengivite da puberdade, que a gente fala que quando entra na fase da adolescência, começa a mudar a parte hormonal no corpo, também tem essa parte da gengivite. E tem outros fatores também, mas esses são os que mais aparecem. Mas o principal fator da gengivite é sim a formação da placa. E aí, qual o tratamento? O tratamento seria a higienização correta e se a pessoa já apresenta esse quadro de gengivite, procurar o dentista para fazer a remoção do tártaro, tá? Que é a profilaxia, remoção de tártaro, aplicação do flúor odontológico. Aí isso aí vai remover a placa bacteriana e vai melhorar a gengivite. A
Aí já resolve o problema da gengivite, não precisa tomar remédio, nada. O Karina, então, é o seguinte, tem vários tipos de gengivite também, tá? Tem a gengivite que é a comum e tem a gengivite aguda, tem a crônica e tem a guna, tá? A guna a gente chama, é a gengivite ulcerativa necrosante aguda. Ela já vira uma doença mesmo, tá? Aí ela tem que ser tratada com medicamento, com antibiótico, com anti-inflamatório, com remoções de tártaro constantes, de 2 meses, 3 meses, para melhorar. A gengivite, quando ela está no estágio crônico, virando uma doença, é aquela que a gente fala que o paciente ele chega para a gente, além de ter uma halitose muito forte, ela começa a ter o sangramento espontâneo. Tá, cara? Então, tem vários tipos de sangramento da gengivite. O que a gente está escovando o dente sai sangue, o que você passa o fio dental sai sangue, e é quando a pessoa está em casa e ela fala, ai doutor, eu estou parado e está saindo sangue. Isso aí é um motivo, já é um pouquinho mais preocupante. Aí tem que procurar um dentista e fazer um tratamento adequado com mais o medicamento. Às vezes a pessoa tem um sangramento bobo, né? Acha que é bobo, né? Exatamente como eu falei, né? Acha que não é nada, né? E aí vai passando, e aí a coisa pode piorar. Pode piorar. O que eu queria dizer é que assim, a parte que agrava da gengivite é quando ela vai evoluir para uma doença periodontal, que a gente chama de periodontite. O que acontece, Karina? Tem um processo inflamatório na gengiva, ela começa a descer e vai se localizar no osso alveolar da gente, que é o osso de sustentação dos dentes. Então essa inflamação ela começa a criar uma reabsorção óssea e uma reabsorção dentária, tá? É o que acontece que a gente chama de amolecimento dos dentes. Os dentes começam a criar uma mobilidade, tem vários níveis também, desde o nível do grau 0 até o grau 5. Quando chega do 4 até o 5, ele é irreversível, a pessoa vai perder os dentes. Nossa, e então é a gengivite que causa a periodontite? Isso mesmo, é a gengivite não tratada, ela evolui para uma periodontite. A periodontite ela já vai se agravar na boca inteira do paciente. Primeiro ela é localizada numa área, só que ela vai evoluindo até atingir 2 dentes, 3 dentes, 4 dentes. Já tive pacientes que infelizmente atingiu todos os dentes. Aí você tem que fazer a extração de todos os dentes. Não tem o que fazer para essa periodontite parar? É assim, ó, o primeiro sinal clínico que eu sempre falo para os pacientes é assim, às vezes vem para o meu consultório e falam, doutor, eu sinto que meus dentes estão abrindo, eles estão entortando. O que está acontecendo? Se a pessoa já tem uma idade adulta e ela começa a abrir um diastema, que a gente fala, é um dos primeiros sinais clínicos, tá? O segundo sinal clínico que eu sempre aviso os pacientes é quando a pessoa perde a papila da gengiva, aquela voltinha da gengiva, ela começa a sumir, tá? Então fica um espaço entre os dentes, que não é uma cárie, tá? Ele está criando espaço. E depois o segundo estágio é a pequena extrusão dos dentes, ele começa a baixar um pouquinho ou levantar. Depois, o terceiro estágio que eu acho é a pequena mobilidade dos dentes, tá? Que a gente falou, tem o nível 0. O nível 1 você consegue mexer ele, aí tem a parte dos milímetros, de 2 a 4 milímetros. Aí ele vai evoluindo. Até o grau 3, a gente fala que é reversível, com remoções de tártaro, tratamentos, até a gente faz a limpeza de raspagem dos dentes, que é a raspagem coronária, que é na parte da coroa dos dentes, e tem a raspagem da raiz dos dentes, tá? Aí é uma parte cirúrgica, que você abre um retalho e raspa todas as raízes dos dentes, e tira aquele cálculo. Aí você consegue controlar os dentes. Agora, quando está no nível 4 e 5, infelizmente a mobilidade está muito grande, já perdeu muito osso. Então você vai fazer a remoção do tártaro, você vai fazer as raspagens, só que não vai dar muito resultado. Entendi. Aí a pessoa tem que recorrer a implante. Isso, infelizmente, ela tem que recorrer ou às próteses dentárias ou aos implantes, tá? O importante é salientar, assim, sempre procurar o dentista, cara. Por quê? Às vezes a pessoa está com uma inflamação, um processo muito grande e às vezes acaba acarretando numa reabsorção óssea muito forte, que às vezes nem um implante dá para fazer. Porque às vezes a pessoa deixou anos e anos e ela perde a parte do osso, principalmente da mandíbula ou até da nessa parte da maxila, que infelizmente tem que fazer um enxerto ósseo para poder fazer o implante, porque infelizmente o osso dela já foi reabsorvido. Então é importante sempre procurar o dentista.
Tá vendo, gente, a importância. E olha, eu sei de gente que fala assim, ó, ah, faz anos que eu não vou no dentista. Jesus amado. Infelizmente tem muita gente assim. O quadro, felizmente, no nosso país, por mais que tenham campanhas, que tem a parte que está melhorando muito na parte do governo, da parte da saúde bucal, mas infelizmente tem muita gente que não procura, por falta de recurso ou até por cultural mesmo, e tem gente que não gosta mesmo, Karina. Tem gente que, ai, Fernando, eu não vou, tenho medo, é um receio que tem no dentista e acaba perdendo os dentes. Ó, gente, é muito sério realmente. Tem que fazer a visita periódica. E os fumantes também aí? Pior ainda, Karina, o cigarro, infelizmente, ele tem várias substâncias que vão agravar ainda a parte da gengivite e a parte periodontal, tá? A periodontite, ela é extremamente ligada ao cigarro também. Quem fuma muito, infelizmente, o quadro fica mais grave. O cigarro, para mim, é nocivo a tudo, né? Para a saúde, para a respiração, mas na parte bucal, além da gengivite, da periodontite, outras doenças também que o cigarro causa, principalmente o carcinoma, o câncer bucal. Agora, a parte da periodontite, o cigarro está bem ligado. Olha só, também aí o cigarro fazendo uma... Bom, para tudo, né? Para tudo, tudo, tudo mesmo. Karina, tem um quadro também que se agrava muito, que infelizmente o paciente diabético, ele tem um problema muito sério com o amolecimento dos dentes, que é a periodontite. Infelizmente, a periodontite está bem associada, porque a diabetes, a pessoa ela tem uma reabsorção óssea maior, e tipo, a cicatrização dela, o processo inflamatório é um pouquinho diferente, ele é mais lento. Então, infelizmente, ele tem esse problema. Tá? Então, o paciente diabético também está associado à periodontite. É muito comum as pessoas que têm diabetes perder os dentes com mobilidade com os anos, tá? Não é tão rápido, mas ele pode chegar nesse quadro, sim. Então, o diabético tem que ter redobrar aí a atenção, né, com o dentista. Tem que redobrar. O que eu sempre falo é assim, Karina, sempre, para todas as pessoas procurarem o dentista regularmente, de 6 em 6 meses. Quem já tem esse problema de gengivite, problema periodontal, eu sempre recomendo de 3 em 3 meses. Por quê? Até normalizar o quadro. Demora um pouco, demora de 6 a 1 ano para regularizar o quadro quem tem esse problema de periodontite, né? Então, é interessante. Os pacientes que não têm o problema de 6 em 6 meses e quem tem esse tipo de problema de 3 em 3 meses. Quem fizer a higiene bucal adequada não é para ter problema nenhum e tiver com tudo em ordem. Não. Quem faz a higiene bucal, que eu sempre indico, higienização 4 vezes ao dia, fio dental 2 vezes ao dia, enxaguante bucal sempre 2 vezes ao dia, não vai ter esse tipo de problema, entendeu? Só se estiver associado com alguma doença sistêmica, que a gente deu o exemplo da diabetes, ou se for fumante, porque às vezes não adianta nada, a pessoa faz uma higienização bucal ótima e fuma um maço de cigarro por dia, vai ter o problema igual. Então, eu até falo, quem fuma, se puder diminuir ou acabar com esse hábito, é ótimo. Agora, se não tem condições de terminar com o hábito, então vai ter que aumentar a higienização bucal. E a escovação antes de dormir é imprescindível, né? Tem que falar isso para os adolescentes. Porque olha que coisa, não? Eu vejo pelo meu lá em casa. Olha, na hora de dormir, deita e fala que não vai escovar o dente. Falei, você tem que escutar o doutor Fernando falar. Tem que escutar, porque é o mais importante. Toda a escovação é importante. Só que a mais importante é aquela que o pessoal esquece, que é antes de dormir. Que a gente fala que é o paciente preguiçoso. Ah, Fernando, doutor, eu esqueci, eu fui dormir e acabei esquecendo. O que acontece? Faz aquela alimentação, principalmente se vai comer um doce, aquela comida, aquele resíduo vai ficar nos dentes e vai passar a noite inteira nos dentes. Isso vai criar um processo de cárie, um processo carioso. Então é muito mais fácil a pessoa ter cárie nos dentes. E também a gengivite e a periodontite. Então, gente, agende a sua consulta, venha fazer a sua avaliação, na verdade. Não esqueça de colocar o dentista aí como uma das suas prioridades e também cuidar aí certinho da higiene. Doutor, obrigada mais uma vez e logo a gente volta. Obrigado a vocês, é um prazer estar no programa da Karina e o que precisar da nossa informação, a gente está aqui à disposição de todos. Muito obrigada, doutor. Um beijo.